Quem me conhece um pouquinho sabe que sim. Jamais assumiria uma responsabilidade tão grande como essa se não tivéssemos absoluta convicção e certeza que o governo do Estado de Mato Grosso, né, tenha todas as condições, não só de assumir inicialmente, fazer os aportes necessários, mas a capacidade e a competência técnica para conduzir esta empresa até que nós possamos construir novamente, né, primeiro, cumprir o TAC, cumprir, né, o plano de ataque, fazer os investimentos e lá na frente, em algum momento, o governo deixará esta concessão. Não é um papel nosso ser concessionário de um serviço público federal por 30 anos. O governo está entrando nessa concessão como forma de dar uma solução momentânea, transitória, cumprir com esse plano de investimento e um dia nós sairemos e, claro, vamos recuperar esse dinheiro investido pelo Estado, corrigido pelo menos pelo CDI, que é aquilo que nós temos hoje aplicado nas instituições financeiras. Fizemos isso porque a BR-163 é a mais importante rodovia do nosso Estado e continuará para sempre ser, porque ela liga praticamente todas as médias e grandes cidades do Estado de Mato Grosso à sua capital e, mesmo que entre modal ferroviário a 140 como rodovia alternativa, ela continuará sendo a mais importante rodovia para transportar os nossos produtos do agronegócio, transportar tudo aquilo que nós fazemos na nossa indústria, mas, acima de tudo, ligando 50% da nossa população entre as cidades. Governador, o senhor disse várias vezes que o governo do Estado estava entrando muito fortemente... Espera aí, um de cada vez, vamos lá. Nós vamos fazer uma transposição orçamentária, né, só de orçamento. Recurso o governo tem em caixa para fazer esse aporte imediatamente. Não necessariamente acredito que nós temos, né, dotação orçamentária suficiente, mas se não tivermos, vamos pedir autorização ao Poder Legislativo. Governador, o senhor disse diversas vezes que o Estado estava entrando fortemente nesse problema. Qual que é a análise que os senhores fizeram de eventuais erros que a Rota do Oeste cometeu, até para que ao assumir essa concessão a MTPAR não repita esses mesmos erros? Olha, os erros da concessionária, eles foram muito mais ligados ao mercado e à condição de financiabilidade que mudou desde a licitação que ocorreu lá em 2013. A concessionária, tecnicamente, ela conduz sem nenhum problema. O que houve aqui, com as operações que aconteceram lá em 2014, 2015, que envolveu o majoritário, as mudanças das condições de financiabilidade tornou praticamente insustentável o plano de investimento. Então, isso não é o caso do governo do Estado de Mato Grosso hoje. Plano de ataque, governador, para começar a sua equipe colocou um plano de ataque. Quais são os critérios para escolher esses trechos onde vão começar as obras? Absolutamente critérios técnicos, baseado no mapa de calor, onde acontecem os maiores níveis de acidente. Então, para enfrentar isso, todo o trecho será duplicado. Porém, o início das obras será naqueles trechos que têm apresentado tecnicamente o maior número de acidentes e até mesmo de morte. O senhor recebeu o apoio de todos ou se sofreu uma resistência em relação a isso? Senhores, eu vou passar para os ministros aqui, porque eles têm voo e eles têm que retornar imediatamente a Brasília. Se vocês tiverem alguma pergunta técnica para fazer para eles, já respondem e aí depois eu respondo algumas questões que vocês queiram complementarmente, tá ok? Ministro. Isso. Ministro, o senhor disse na sua fala ali que o governo vem destravando o setor de investimentos, o senhor comemora isso, inclusive, da transferência, né, para a iniciativa privada, inclusive logística e transporte. Né? O governo federal não tem capacidade financeira para tocar isso, a BR-163 aqui em Santa Conceição é um grande exemplo disso. Agora, não é só um problema daqui, ministro. Várias empresas que assumem rodovias estão com problemas. É o formato, é o sistema, o que está sendo feito? Excelente, a gente está falando de modelagem de concessão que ocorreram aí há 5, 10 anos atrás. A terceira rodada de concessão de rodovias teve um problema grave de modelagem que obrigava então a concessão a fazer toda a duplicação do trecho nos primeiros 5 anos, mesmo que ainda não tivesse um gatilho de volume de veículos passando na rodovia. A gente colocou também nessa modelagem há um pouco mais de 10 anos atrás, a terceira rodada, uma concorrência predatória no dia do leilão que estimulou muito a redução do valor do pedágio. Isso fez com que a gente tivesse um grande problema no fluxo de caixa da concessão. Depois que se somou isso, a não confirmação do BNDES aportando com o juro subsidiado, isso fez com que várias concessionárias tivessem problemas com o fluxo de caixa. A gente está hoje
num processo de relicitação dessas concessões, e aqui o Estado do Mato Grosso sai de forma inédita com uma solução onde o Estado assume, então, esse compromisso, fazendo esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, e a gente entende isso que vai antecipar esses investimentos. Então a gente tem hoje solucionado muitos problemas que nós herdamos dos governos anteriores, especialmente com as concessões rodoviárias. Mas não falta mais controle e fiscalização por parte do governo, da própria NTT, ministro? Não, o controle é presente, como os senhores acompanharam, a concessionária tem quase R$1 bilhão em multas com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que está presente acompanhando as concessões. Felizmente, o que talvez nos falte ferramentas ainda para solucionar esses problemas com rapidez. E a gente está vibrando aqui no dia de hoje, porque nos apresenta aqui uma grande ferramenta para solucionar esses problemas de forma mais rápida e mais célere. Mato Grosso poderá servir de exemplo para outros estados, outras situações? Com certeza. O Mato Grosso é um estado pujante, com uma grande produção. Tem aqui um governador que tem trabalhado duro para dar conta das soluções dos problemas, dos desafios do Estado. E aqui, junto com o governo federal, junto com a NTT, encontrou então uma solução inovadora, criativa, para antecipar então esses investimentos que nós teríamos daqui uns 4, 5 anos. A gente está trazendo então para daqui a 6 meses que a gente está começando obras aqui já na BR-163. É uma solução que vai sim servir de exemplo para outros estados. Mas o senhor falou aí. Exatamente. A gente, cada situação tem que ser analisado caso a caso, A gente tem a solução da Via Bahia, tem a MS Via, a gente tem outras concessionárias como da Triunfo, que estão no processo de relicitação, algumas mais avançadas, está hoje no TCU já a BR-040, que foi colocada aqui no processo avançado de relicitação. Acreditamos que no próximo semestre nós vamos ter então o leilão dessa rodovia. Então, assim, cada caso vai ser visto de forma individual. Mas nesse caso aqui, a nova rota vai ser tratada como uma empresa concessionária da mesma forma como a Rota do Oeste anteriormente. Da mesma forma, vai ser fiscalizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que anunciou hoje que está colocando um posto avançado da NTT aqui em Cuiabá, para trabalhar de forma conjunta, fiscalizando, acompanhando a concessão, junto aqui com a MTPAR, junto com o governo do estado do Mato Grosso. Quando o senhor fala em prejuízos, deu a entender que a qualidade do asfalto feito nos anos anteriores, em governos anteriores, a qualidade não ajudou, por isso veio prejuízo para essas empresas, ou não? A qualidade do asfalto no Brasil é difícil para se manter? Assim, o prejuízo no caso de uma concessão é mais visto com relação à parte econômica, a questão de fluxo de caixa, questão financeira da concessionária. E a gente percebeu que a concessionária não se estruturou e não conseguiu se organizar em termos de fluxo de caixa para honrar com seus compromissos, tanto com relação à operação quanto com relação ao investimento. A gente chama de OPEX e CAPEX. Ela acabou falhando com isso, foi multada diversas vezes pela agência reguladora e agora a gente entende que esse ciclo precisa realmente ter algo novo. Eu acredito que, seriamente, que esse momento aqui hoje é um momento histórico, onde a gente tem o Estado do Mato Grosso junto com o governo federal, no caso aqui o Estado assumindo então, junto com a MTPAR, essa responsabilidade para fazer os investimentos, honrar com o termo de ajustamento de conduta. Isso explica para nós o que é essa relicitação e por que o TCU aprovou essa proposta de Mato Grosso. O Tribunal de Contas da União é uma instituição que está prevista na Constituição com o dever legal de fiscalizar os atos de Estado, sobretudo do governo federal. Neste caso, nós temos uma concessão de uma rodovia federal que foi realizada em 2013 e que a concessão faliu. Portanto, todos os investimentos que foram previstos para essa concessão não se concretizaram da forma como estava descrita no contrato. O Tribunal de Contas da União, ao longo do tempo, vem fiscalizando a Agência Nacional de Transportes Terrestres para exigir dela uma fiscalização intensa sobre essas concessionárias. Diante do quadro que verificamos aqui em Mato Grosso, ficamos positivamente surpresos com a iniciativa do governador Mauro Mendes, do governo de Mato Grosso, de apresentar uma solução inovadora, uma solução criativa, uma solução inédita, porque o tribunal é composto de auditores incumbidos de encontrar problemas na fiscalização. Pela primeira vez, nós encontramos um agente público que nos trouxe uma solução para um problema que não foi criado por ele. Então, o plenário do Tribunal de Contas da União, composto por 9 ministros, aprovou à unanimidade essa fórmula de equacionar e de pavimentar um caminho para a concessão da BR-163. E por isso, nós hoje estamos aqui para a assinatura desse termo de ajustamento de conduta, que é algo muito importante para a sociedade de Mato Grosso. Um auditor é cético, por definição.
Ninguém pode ser auditor se começar uma conversa acreditando em tudo. O auditor precisa ter uma dúvida metódica que deve ser examinada com as provas que estão nos processos. Nós recebemos informações, estudos, documentos suficientes para mostrar que essa fórmula que foi apresentada pelo governo de Mato Grosso é uma fórmula que para de pé, é uma fórmula que tem equilíbrio econômico e financeiro, é uma fórmula que revela que a empresa do Estado dispõe de um caixa para fazer os investimentos imediatos e, a partir do 8º ano, terá condições de chamar o mercado para assumir essa concessão. E aí, evidentemente, se indenizando a partir desses investimentos que foram feitos.